Muitas vezes situações onde as pessoas se irritam conosco e nós nos irritamos também. Ou pessoas que não nos compreendem e nós nos rebelamos contra elas. São situações pequenas, são situações no mercado, no trânsito, em casa, na casa espírita. Vamos iniciar então a nossa reflexão. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, sintonizar o nosso amado amigo e poder, junto com essa espiritualidade que nos cerca, fazer desse encontro um encontro extremamente saudável, importante para a nossa reflexão e que a gente possa sair daqui hoje melhores do que quando chegamos, não é? E assim seja. Muito bem, amigos. Eu escolhi hoje o tema para a gente poder fazer uma reflexão sobre o perdão, né? É um tema bastante sensível, né? Porque ele faz parte do nosso cotidiano, né? Diariamente nós temos que lidar com essas questões. Então a gente pega e pinça lá o capítulo 10. O capítulo 10 tem vários temas interessantes, né? Mas eu escolhi para a gente dar um ponto de partida na nossa conversa o item 14, Instrução dos Espíritos, né? Que é o item que Simeão, né, o espírito que dá a comunicação, né, nos alerta sobre algumas questões que nós vamos destrinchá-las ao longo da nossa reflexão. Bom? Então o capítulo 10, que é Bem-aventurados os que são misericordiosos, e essa bem-aventurança finaliza porque obterão misericórdia. O item 14 é perdão das ofensas. E aí ele começa: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhes-ei não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus, que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, às vezes, que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará, vos assenteis à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo faz 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos como precisais que eles vos perdoem. Se seus atos pessoalmente vos prejudicam, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal.
Nenhum merecimento tereis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois que vos dizeis espíritas, sede-o. Ouvidai o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem de se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais Deus conhece a todos. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Essa é a mensagem de Simeão. Ela é uma mensagem que contém uma série de pequenas lembretes que a gente precisa dar uma trabalhada. E aí a gente vai trabalhar juntos, e eu espero que vocês também contribuam aqui com o nosso tema, com a nossa conversa, para que vocês possam também participar como se estivessem ali ao vivo e a cores, né? Vamos começar então com essa reflexão, uma reflexão sobre esse papel que Jesus trouxe para a gente, né? Essa visão, né? Que numa conversa com Pedro questiona Jesus, né? E a gente está cansado de ver né? A gente já conhece de cor salteado esse diálogo, né? E essa questão dos 70 vezes 7 vezes, a gente já chega nos 490, né? A gente já entra numa conta aqui, já fala, não, tem que perdoar 490, ele só me ofendeu 30, então eu ainda tenho um crédito. É algo que a gente precisa pensar, por que Jesus falou isso para ele? Por que Jesus trouxe a Pedro essa informação? O que na verdade tem por trás desses 70 vezes 7 vezes? Né? E aí, Simeão nos ajuda a iniciar esse entendimento quando ele fala: aí tendes um ensino de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. A inteligência que todos nós temos, que precisa ser utilizada para poder avançar no conhecimento de si mesmo, no conhecimento espiritual, no conhecimento sobre a doutrina, no conhecimento de tudo que Jesus trouxe para nós da lei de amor. É isso que nós precisamos começar a trabalhar em nós. Quando ele fala 70 vezes 7 vezes, ele fala de repetição. Ele fala, né, de prática, ele fala de termos que estar sempre atentos a fazer diante de uma nova ocorrência, diante de uma nova circunstância, o mesmo movimento, o movimento de perdoar, o movimento do perdão. Isso não é simples, né? Isso não é de fato nem um pouco simples. Não é porque o perdão ele está vinculado, intimamente conectado com orgulho e com egoísmo. Isso é algo que a gente precisa pensar, né? O ato de não perdoar é uma extensão, é uma defesa, é um grito do nosso orgulho e do nosso egoísmo, né? E quando a gente fala de 70 vezes 7 vezes, a gente está falando de muitas repetições, assim como são as repetições de nossas existências. Vamos explorar um pouquinho mais sobre isso, um pouquinho mais adiante. Mas é importante a gente pensar nesse processo repetitivo, né, que ele nos induz a pensar aqui nos 70 vezes 7 vezes, né? Outro item bastante relevante nessa fala de Simeão é quando ele fala assim: ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo,
que torna uma criatura invulnerável ao ataque. O esquecimento de si mesmo, na verdade, precisa ser aprendido por cada um de nós, para que, através do exemplo, nós possamos então ensinar a nossos irmãos. Esse ensinar não é da boca para fora, que Simeão está falando, né? Porque se fosse assim era fácil. A gente sairia todos daqui, né, absolutamente catedráticos no perdão, né? Sendo que, na verdade, é só uma teoria. Por enquanto, a gente precisa vincular a essa teoria a prática diária disso. E a gente vai tentar entender um pouco como é que a gente conseguiria fazer isso, né? Passo a passo, obviamente, né? Então, o esquecimento de si mesmo, na verdade, quando ele fala, é a essência de amor. Quando eu percebo que eu estou a serviço de, que eu estou buscando servir a. Nós temos exemplos disso. Nós temos os exemplos vários, diversos, de Jesus, de Ismael, dos espíritos da nossa querida casa de Jesus, dos espíritos que nos cercam, os benfeitores que nos amparam. Eles são abnegados, eles estão ali fazendo exatamente o que Simeão está dizendo. Eles estão praticando o esquecimento de si mesmo em prol do próximo, em prol do outro, em prol de cada um de nós. Não é interessante isso? Então, quando a gente se depara, né, com essa visão de que nós temos exemplos à nossa volta, é que a gente pode começar a entender o papel de cada um de nós dentro dessa atual reencarnação nossa. O papel de cada um de nós dentro do âmbito familiar, dentro do âmbito profissional, né? Dentro da casa espírita, por que não? Então, quando a gente começa a perceber estes exemplos à nossa volta, talvez torne-se um pouco menos difícil a gente ter essas lições à mão, para que a gente possa então buscar realizar passo a passo um pouco mais desse esquecimento de nós mesmos, né? E é legal porque ele fala que isso torna a criatura invulnerável ao ataque. Isso quer dizer o quê? Quantas malcriações nós já fizemos? Nós já fizemos ao nosso Pai maior, nós já fizemos a Jesus. Que tipo de malcriação nós fazemos? Quando nós nos rebelamos, quando nós nos colocamos contrários aos desígnios, quando nós nos revoltamos frente a uma situação vivenciada, isso é uma malcriação, né? Entre aspas, né? E dessa maneira, o que a gente está dizendo? Quando a gente consegue perceber que o nosso sentido existencial está no servir, então a gente começa a compreender que a prática dessa vivência com o outro, com o próximo, é que vai nos favorecer a elevação espiritual, né? O que mais que ele fala aqui que é importante? Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. O Pai está fazendo isso por nós o tempo todo. Está dando as oportunidades para cada um de nós, diante das nossas fraquezas, diante das nossas dificuldades e frente aos nossos potenciais, o Pai está dando sempre novas oportunidades para nós. E nós muitas vezes não damos uma nova oportunidade para aquele que nos feriu, para aquele que nos magoou, aquele que nos chateou, né? Nos feriu, né? Então, não está ele a te perdoar frequentemente? Conta ele, o Pai, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Não. Quantas existências estamos fazendo isso? Há quantos milênios viemos nessas reencarnações frequentes, né? E aí ele conclama: ide, meus bem-amados, estudai não só a doutrina, mas estudai a si mesmo. E comentai estas palavras que vos dirijo da parte daquele, de Jesus,
que tem sob as suas vistas cada um de nós e prossegue com amor na tarefa ingrata que deu começo. O que ele chama de tarefa ingrata, né? Uma tarefa extremamente doadora, amorosa que Jesus tem conosco, não é? Mas ele está dizendo o seguinte, que Jesus está ali o tempo todo servindo a cada um de nós, servindo a nós, servindo aos nossos irmãos mais ainda faltosos, aqueles nossos irmãos ainda num estado de ignorância ainda muito grande, mas ele está ali. Ele está ali cuidando deste planeta, cuidando de cada um de nós, para que cada um de nós possa seguir adiante na sua trajetória reencarnatória que cada um de nós está trazendo no nosso cotidiano, na nossa existência atual, né? A Nájila diz assim, quando Jesus nos conclama ao amor, prescreve-nos receita capaz de curar todos os nossos males. Caminhe alegre pela vida, plante sementes boas de paz e otimismo, vivendo bem em sua consciência. Com certeza, né? Nós temos que fazer isso. Também comenta que o excelso médico das almas convoca-nos em seu evangelho a vivência do amor e a prática do perdão. Sim, é verdade. Leninha diz assim, enquanto estivermos nessa guerra interior, nossas ações serão baseadas naquilo que sentimos e enxergamos. É isso. Nossas ações, elas ainda estão vinculadas a essas circunstâncias que a gente tem vivenciado, né? Assim, de raiva, de rancor, de mágoa, mas a gente precisa começar hoje a ter um novo olhar, um novo despertar, que é algo que a gente vai tratar agora mesmo, nesse momento, né? Olha aqui, uma das frases que me chama a atenção também é que Simeão fala aquilo que nós já sabemos, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece, né? Então, o nosso pensamento é a origem de transformação de cada um de nós. É o pensamento que vai ser o difusor dessa transformação, desse sentimento tão difícil que é a mágoa, o rancor, o ressentimento, para o perdão, a indulgência, né? É essa transformação do pensar que vai repercutir na transformação do sentir, né? Então são esses os efeitos que são muito claros, né, para nós, mas que ainda temos muita dificuldade. A gente sabe disso, a gente entende isso, mas é preciso começar a pôr em prática nas pequenas coisas, nas menores coisas. Não necessariamente a gente pode ficar só pensando nos grandes atos de perdão ou grandes atos que sofremos em relação a alguém que tenha nos machucado, mas no dia a dia, no trânsito, no mercado, né? Aquelas situações que são muito pequenas, mas que podem ser o início de uma mentalidade nova, o início de uma modificação de pensamento, aonde às vezes eu encontro incompreensão e eu me rebelo contra essa incompreensão do outro. Não é verdade? Muitas vezes situações onde as pessoas se irritam conosco e nós nos irritamos também. Ou pessoas que não nos compreendem e nós nos rebelamos contra elas. São situações pequenas, são situações no mercado, no trânsito, em casa, na casa espírita. Mas são pequenas coisas que nós precisamos começar a atentar para que a gente possa fazer as pequenas modificações hoje nesses atos que a gente acha que são atos menores, mas que eles vão dar os elementos de modificação de pensamento, né? São os novos hábitos mentais que nós precisamos cultivar em nós. São essas as situações que nós precisamos olhar com mais atenção para que a gente possa começar uma pequena modificação, uma construção nova, né? E recentemente eu estava relendo Paulo Estevão, essa obra magnífica. Se há alguém que não leu, é algo assim que realmente faz uma falta gigante. É importantíssimo a gente puder dar um tempo a essa leitura.
porque ela é gigante, ela é de um aprendizado único, né? E quando leio, começa a reler, né? E é bom, isso é um detalhe importante, né? Nós espíritas precisamos reler as obras, né? Porque na medida em que relemos as obras, nós temos novos insights, nós encontramos novos elementos que nos ajudam a refletir, que nos ajudam a modificar, né? Então é interessante a gente poder reler também as obras, né? E tem tantas obras maravilhosas para a gente reler, né? Mas essa em si logo me chama a atenção o que Emmanuel fala, né? Destaca ali, né? O papel do Gesiel, o papel do Estevão, né? Naquele momento reencarnatório de Paulo, né? Quando ele fala da lei de cooperação, essa lei tão importante que rege todas as nossas oportunidades reencarnatórias. A lei de cooperação, que é uma lei de Deus, que essa cooperação, ela não vem só naquele jeito, naquela forma que a gente pensa inicialmente de ajudar, né? Eu vou te ajudar, eu vou cooperar com você. Muitas vezes não há o sentido da ajuda, vamos dizer assim, clara, eu estou te ajudando, eu vou pegar essa sacola aqui pesada, eu vou levar para você. Não, não é isso. Quando ele fala da ajuda, é a ajuda daquele espírito que está no nosso caminho, que muitas vezes é um espírito que vai mexer conosco. Ao mexer conosco, ao mexer com os nossos pensamentos, ao mexer com os nossos sentimentos, esse espírito vai cooperar com a minha transformação. E ele fala desse papel fundamental do Estevão frente a essa virada de Saulo para Paulo, né? E isso é algo que a gente não tem muito olhar no nosso cotidiano, né? A gente percebe as repercussões que tem em mim e no outro das minhas atitudes cotidianas, das minhas atitudes diárias. Eu percebo quando eu fecho a cara, quando eu fecho a minha cara, quando eu fico bravo. Eu percebo a repercussão que há em mim e no outro. Ou quando eu faço uma piada de mau gosto, ou quando eu faço um comentário impensado sobre alguma situação. Eu percebo a repercussão que há em mim e no outro? Muitas vezes não, né? Eu digo por mim, né? Vocês podem dizer por vocês também, obviamente, né? Mas isso é algo que a gente vai começar a estar atento quando a gente se deparar com a nossa necessidade de estarmos lúcidos o tempo todo. Não mais preocupado, ou disperso, é melhor falar assim, disperso com as coisas que verdadeiramente não importam, né? Que são as questões da materialidade que nos impelem muitas vezes ao processo ilusório, né? Mas é importante a gente perceber que nós todos temos capacidade, né, de olhar logo depois da nossa, assim, é um treino, a gente fala, né? É uma forma de, é um processo, né? Então inicialmente você faz a reflexão depois do ato, né, do pensamento, ou da palavra, né, ou da expressão. Você fala, puxa, eu devia ter mudado e tal, não devia ter feito isso, acho que eu feri assim, que eu, né, causei um mal ali. Para que esse processo de reflexão seja um processo cada vez mais frequente e atualizado no tempo, para que a gente possa, né, evitar amanhã, né, atos, palavras, gestos, pensamentos, né, que possam ter uma repercussão não positiva, nem em mim e nem no outro, né? Então, outra coisa que me chama a atenção na história é essa capacidade de entrega a Deus, né? Inicialmente, né? Quando a história ainda
Gesiel ainda não tinha transformado, ainda não tinha mudado seu nome. Quando seu pai, né? Quando seu pai toma as atitudes, o Jochebed, né? Toma as atitudes de reclamar àquele questor romano, né? Licínio Minúcio, né? Que ele tinha pego a propriedade dele e que ele estava sendo perturbado pelos soldados romanos. Gesiel falou, não faz isso, e explicou, não vai ter mudança, não vai ter repercussão, isso é uma pegada, isso vai te dar problema. E ele foi e fez a sua reclamação e sofreu as consequências, perdendo a propriedade que tinha. E na sequência ele vai e queima a propriedade que era dele, que tinha sido passada para esse Licínio, e ele queima aquela propriedade. E Gesiel, naquele momento, ele fica triste com o ato do pai, mas ele consegue perdoar aquele pai, acolher aquele pai. Que dificuldade seria, eu me colocando o tempo todo, né? Que dificuldade seria essa minha em relação a essas situações vivenciadas, né? E ele nos dá um exemplo, porque ele sabia, ele era uma pessoa totalmente voltada, grata ao pai, né, naquele momento. E ele então sabia que todas as situações estavam sempre sendo amparadas por Deus, né? Então isso é muito tocante, né? Porque ele foi compreensivo, né, resiliente diante daquela situação e não abandonou o seu pai, né, o seu pai físico, né, o Jochebed, né? Em nenhum momento foi até o final, né, nesse processo todo, né? E aí teve aquela história, né, que ele foi então escravizado e mesmo escravizado cuidou tão bem daquele romano que estava ali, que era um romano da política também, e ele cuidou da sua doença, ele tratou mesmo escravo daquela situação, e ele fez um bem, mesmo tendo aquela situação. Eu fiquei pensando, eu como escravo, será que eu faria isso, né, naquela circunstância? Muito difícil, né? E ele nos dando esse exemplo maravilhoso, né? Essa história é real, né? E no processo todo, né, de perseguição, ele já como Estevão, né? Saulo perseguindo Estevão, né? No momento em que ele é apedrejado, né? Ele fala e encontra com a irmã, né? Abigail. Quando ele encontra Abigail encontra ele, na verdade, já moribundo, né? Já nos seus últimos suspiros. Ele é capaz de dizer assim, Cristo os abençoe, minha irmã. Ela e o noivo, que era Saulo, né? Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando Saulo conhecer Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Olha, moribundos. Nossa, fico pensando naquela situação, os últimos suspiros de alguém apedrejado, sangrando, massacrado, e ele é capaz de fazer esta fala. Eu fiquei pensando de novo, né, me colocando no lugar de Estevão, né? E ele fala isso, ser para ele a companheira amorosa e fiel, né? Olha que coisa assim impressionante, né? Belíssima, emocionante, mas é algo muito, muito inspirador e difícil ainda para nós, mas é algo que a gente precisa perceber que está no alcance de um ser humano, de um ser espiritual, como era dele, né? Como estava ao alcance dele, também está ao nosso alcance, eventualmente, em algumas existências aí, né? Pela frente. E outra coisa que me chama a atenção, que eu queria comentar com vocês, é quando
Abigail fala do irmão, né? Jesiel, não te vás, fica conosco, nunca mais nos separaremos, ela fala. Isso nos dias atuais é bastante forte, né? Nunca mais nos separaremos, Jesiel, não te vás, fica. E ele, quase a expirar, sussurrava, né? A morte não separa os que se amam. Olha que coisa linda, né? A morte não separa os que se amam. E isso vale para nós, né? Vale para nós que perdemos nossos entes queridos, vale para nós que estamos vivenciando angústias, dores, né? Isso é importante para que a gente tenha isso sempre em mente. Nós sabemos, mas não custa lembrar, né? E lembrar por Estevão, né? Nesse momento sublime dele com a irmã, né? Eu acho que é importante para a gente também ter isso muito claro, né? Para nós. E aí eu finalizo a questão do livro, né? Aquele famoso diálogo de Abigail com Paulo já, né? Ela fala assim, ele pergunta para ela, né? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens, né? Ou seja, como conciliar? Porque a gente fala assim, o Evangelho é uma coisa tão distante, é uma lição muito... Foi escrito em 1860 e bolinha, 1857, né? Mas a gente fica com essa visão de que isso é algo que a gente fica distante de nós, e não é, né? Não é. É preciso buscar essas lições no cotidiano, é preciso buscar essas lições diariamente, né? Essas lições que não são, as lições precisam ser trazidas para o hoje, né? Precisam ser trazidas para o nosso momento, e todas são possíveis de serem trazidas para o nosso momento, todas, sem exceção, né? Como essa, por exemplo, começa a lição do perdão, né? Começa a lição do perdão, e essa lição, né, que a gente já entendeu que não é fácil, porque ela está vinculada com as duas maiores chagas nossas, de cada um de nós, né? Mas a gente começa então a praticar, a desenvolver aquilo que trazemos em nós como um atributo, que é a inteligência. Nós precisamos usá-la, a inteligência, para poder então criar mecanismos possíveis de modificação estrutural da nossa mente, estrutural do nosso pensamento. Então é por isso que a gente vai trabalhar essas questões pensando de uma maneira clara o que é que o perdão oferece para cada um de nós. O que é que o perdão traz para nós? Para entender o que o perdão traz, vamos fazer um exercício. O que a mágoa traz para nós? O que o ressentimento traz para nós? O que é que a raiva traz para nós? São algumas coisas bastante complicadas, desagradáveis. São emoções e sentimentos difíceis que travam a nossa mente e que estabelecem para nós doenças da alma, estabelecem para nós pontos onde os nossos fluidos vitais ficam totalmente travados, né, nos nossos escaninhos do perispírito, né? Ou seja, eles precisam fluir, porque eles precisam ser eterizados, eles não podem ser adensados. E o que é que adensa um fluido vital que nos prejudica o espírito, né? O que adensa? Os pensamentos e os sentimentos. Os pensamentos difíceis, os sentimentos adoecidos, são eles que trazem a cada um de nós os elementos
que nos impedem de estar com a saúde em dia, né? Então, o que então o perdão nos oferece? O perdão é uma construção dentro da razão e da inteligência para que nós possamos entender o outro. Entender que cada um de nós é responsável por aquilo que sentimos. Quem sente somos nós. É muito difícil a gente perceber isso. Quando a gente diz assim, eu estou muito magoado com a fulana ou com fulano porque ele traiu a minha confiança, por exemplo. Então vamos fazer um exercício sobre isso. Alguém traiu a nossa confiança. Quando a gente se depara com uma situação como essa, quais são os sentimentos que estão falando mais alto? O orgulho, a vaidade. Ninguém pode fazer isso comigo. Ninguém tem o direito de fazer isso comigo. Não é isso que a gente pensa? Quem essa pessoa pensa que é para fazer isso comigo? Então, vamos começar a pensar. Sou eu que estou sentindo isso. Este sentimento que eu sinto me adoece. Esse é um sentimento que não me auxilia na minha trajetória espiritual. Então, o que é que eu tenho que pensar? O outro muitas vezes nem sabe que eu estou nutrindo esse sentimento por ele, pelo outro. Mas eu preciso começar a compreender que do mesmo jeito que o outro foi capaz de fazer isso, eu também, ainda pelas minhas imperfeições, sou capaz de fazer algo que desagradará o outro. Porque eu ainda sou imperfeito também. Quando eu me deparo com uma situação que o outro promoveu e que teve uma repercussão em mim, eu preciso compreender o outro na sua imperfeição, olhando para mim mesmo. Deu para entender isso? Se eu sou imperfeito, por que eu cobro a perfeição do outro? Se eu sou capaz de cometer erros, por que eu cobro 100% de acerto do outro? Conseguem compreender esta fala? Então, nós somos os responsáveis por nutrir ou por modificar, até mesmo por ressignificar esta circunstância vivenciada por mim. Olhando por exemplo de Gesiel, olhando por exemplo de Abigail, uma pessoa maravilhosa, dedicada, companheira de seu irmão, de seu pai. Abigail também teve todos os elementos de sofrimento, mas foi fiel a Deus no entendimento de que Ele estava cuidando de tudo. Nós, muitas vezes, por tão pouco, por tão menos, nos rebelamos. É preciso começar a perceber o que estamos nutrindo dentro de nós. É preciso despertar para este exercício diário que nós estamos propondo, né? Nós nos esquecemos que temos algo a ser perdoado por alguém que convive conosco, por alguém que fez parte da nossa existência em algum momento reencarnatório.
por alguém que fez parte em outras existências, eu também preciso ser perdoado. Porém, o processo se inicia de dentro para fora. Nós precisamos trabalhar isso dentro de nós, nos perdoando para podermos perdoar. Entendendo que o mais importante são as novas resoluções. Que não precisamos, não devemos cultivar nenhuma culpa daquilo que já fizemos. Porque a culpa tem o papel de apontar as dificuldades vivenciadas diante da nossa consciência, onde está presente o código divino. Então nós ali, mediante essa culpa, vamos tomar novas resoluções. E aí entra o processo expiatório. Aí entra o processo de renovação, de compreensão, de entendimento, de esquecimento de si mesmo, que é o que Simeão nos traz nessa instrução e que Jesus nos trouxe através de sua mensagem, que é fundamental a gente compreender claramente que está ao nosso alcance essa modificação, que está ao nosso tempo buscar fazer um novo entendimento das nossas relações. A reencarnação é um exemplo de perdão, é um exemplo de renovação, é um exemplo que nós estamos sempre tendo novas oportunidades. Esses irmãos que hoje matam, esses irmãos que são homicidas, que são pessoas que fazem grandes males, vão ter a misericórdia, já têm a misericórdia, mas vão ter a misericórdia da reencarnação. Já têm a misericórdia do Pai, porque o Pai é amor. Deus é amor. Deus é plenitude. Já tenho a misericórdia indulgente. Naturalmente. Mas eles vão ter a exemplificação dessa indulgência, que é uma nova chance, uma nova oportunidade. Nós não damos novas oportunidades diante de um fato tão mesquinho, tão corriqueiro. A pessoa falou, a pessoa não me cumprimentou, eu não falo mais com ela. A pessoa fez algo que me chateou, eu não quero mais saber dela. E nós estamos tendo, diante de tantos equívocos da nossa trajetória espiritual, porque sim, nós estamos milenar, milênios que estamos aí fazendo as mesmas experiências, com alguns avanços, obviamente, mas estamos tendo o tempo todo essas oportunidades, essas renovações através das reencarnações, né? É preciso então trabalhar esse perdão em nós, para que nós possamos reconhecer o valor do perdão das nossas faltas. Talvez a gente ainda esteja muito vinculado àquela visão do passado, de pecado, de ter, né? Não. São os nossos equívocos, são os nossos desalinhos com a lei de amor que precisam ser corrigidas, que precisam ser trabalhadas através do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa vontade, para poder então começar a perceber a natureza do esquecer-se de si mesmo, para poder então olhar com um novo olhar essa pessoa que se relaciona comigo, né? Saber que eu preciso trabalhar em mim um novo ponto de vista sobre as questões que eu trago. E é difícil, a gente sabe que é difícil. A bênção do esquecimento é algo que nos estimula a fazer as transformações, mas que também nos deixa sempre
uma travinha que não conseguimos entender. Por que eu tenho essa indisposição contra aquele outro? Quando se percebe uma indisposição íntima frente ao outro, mais trabalho precisa ser feito, mais esforço precisa ser dedicado, porque é ali a chance que nós temos de reescrever um sentimento entre dois seres que não sabemos a origem dessa indisposição, né? Dessa diferença entre nós. Então, na medida em que eu vou fazer esse exercício de mudar o meu olhar, de perceber que este sentimento me pertence, está em minhas mãos. Se ele é meu sentimento, está em minhas mãos modificá-lo. Eu não posso pedir a Jesus que mude isso em mim, eu posso pedir a Jesus força, clareza, luz, eu posso pedir isso. Mas pedir que ele mude, ele não vai mudar. Quem muda somos nós. Não há possibilidade de alguém fazer algo por nós, porque isso não é livre-arbítrio e isso não é amor. Amor é a concessão do livre-arbítrio para que nós, através das nossas vivências, através do nosso esforço, possamos modificar todo esse quadro que vivenciamos de sentimentos, todo esse quadro de pensamentos que permeiam a nossa existência. Nós precisamos ter a convicção de que está ao nosso alcance isso. Assim como esteve ao alcance de tantos espíritos que desconhecemos o nome, espíritos que estão fazendo a sua jornada aí, tantos espíritos que estão na casa de Jesus, por exemplo, nós não sabemos o nome de todos os espíritos que estão lá. Não precisamos saber. Sabemos aqueles que nos deram o conhecimento de nomes, mas nós não necessariamente precisamos saber. São anônimos, espíritos que estão dedicados a esquecerem de si mesmo, abnegados por nós, por tantos espíritos que são atendidos nessa casa, por tantos espíritos como nós, que precisamos desse apoio, dessa força, dessa clareza que a doutrina nos traz, essa doutrina consoladora, essa doutrina de amor puro, que nos faz elevar os pensamentos e que é difícil sustentá-los. Nós sabemos que é difícil, mas é um processo que precisa se iniciar, que necessitamos buscar com todas as forças, renovar esse olhar sobre nós e sobre o outro, sobre as dores e sobre o sofrimento. As dores são minhas, o sofrimento também, os sentimentos difíceis também. Então, como é que eu posso agir? Como é que eu posso fazer para que haja mudança nisso? Vou ficar esperando o outro mudar comigo? Ou vou eu mesmo trabalhar incessantemente enquanto for dada a oportunidade de eu me manter nesta encarnação, para que eu possa, fruto do meu esforço, renovar os meus pensamentos, renovar aquilo que eu trago em mim como sentimento. Então, basicamente, esse é um caminho que nós temos. Não estou dizendo que é fácil, sempre reforço isso, é muito difícil. Mas precisamos ter ele em mente para que possamos buscar com todas as nossas forças essas modificações tão necessárias na nossa existência atual. Vamos ver se tem mais alguns comentários. A Maria Cristina fala: bom dia a todos, parabéns pela reflexão de hoje. Perdão, algo difícil, mas precisamos vivenciar a nossa vida e nosso dia a dia. Sem dúvida, Maria Cristina. Repetição, a Kátia diz, é um dos métodos de aprendizado, repetição. É isso aí, na escola nós fazemos isso, né? Nós repetimos, né? Nós
né? Nós temos séries, nós temos matérias dadas várias vezes, né? Leninha fala que perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. A Kátia diz: perdoar não significa esquecer, é mandar por... Exatamente, não é esquecer, né? Ninguém esquece, é transformar, porque essa questão do esquecer, né? Fala assim, a pessoa fez uma malcriação e eu já esqueci. Não dá para esquecer, porque às vezes a gente fica se iludindo que aquilo já foi resolvido, mas não foi, se não foi trabalhado a visão, se não foi essencialmente perdoado, porque é isso aqui realmente é importante, é aqui dentro, é a transformação íntima para que isso seja relevante, para que isso seja realmente verdadeiro, né? Só o amor constrói, né? O Antônio está falando. A Nájila diz, né? Não perca sua calma, não se deixe dominar. Exatamente, mas isso é um exercício, né, Nájila? Né? Esse é um exercício. Kátia diz que é oportuna a conexão. Realmente, Paulo Estevam é maravilhoso, né? A Maria Soares fala: o perdão nos liberta de lembranças negativas, é necessário também o auto-perdão. O auto-perdão é fundamental, né? Fundamental. Ana Lina fala: não somos perfeitos, né, Ana? O importante é que estamos nos esforçando. É isso aí, né? A Nájila: estude sua própria personalidade. Exatamente, você precisa olhar para você poder perceber o que precisa ser modificado. A gente só consegue modificar aquilo que conhecemos. Senão, como é que nós vamos mudar aquilo que não entendemos e não conhecemos, não é verdade? A Elza fala: Joana de Ângeles diz que nenhuma conquista se faz sem esforço, temperança, constância e sacrifício. Perfeito, é isso, né? É preciso trabalhar constantemente, com serenidade, né? E sabendo que isso vai ter repercussão. Que repercussão é essa? Uma mudança, aquilo não se dá como mágica, né? Você vai, por isso que a repetição é importante, né? A repetição é importante, porque eu vou acertar uma vez, errar duas, acertar mais uma, errar mais uma, acertar duas, errar uma, até que haja um processo já assimilado de uma nova postura mental frente àquelas situações que eu venho vivenciando. Então é basicamente um resultado de um esforço constante na nossa vida. E é isso que nós precisamos ter consciência, que não é mágico, mas precisamos começar agora. Volto a insistir, nas pequenas coisas. Na fila de um banco, na hora de sair da garagem, alguma situação que você vai ter, você vai exercitar aquilo, né? Para que haja essa mudança, para essa transformação que vai acontecendo nas pequenas coisas inicialmente, para depois a gente chegar lá, né? Nos grandes desafios, né? Os grandes desafios que nós temos, e nós sabemos que temos situações que nós não conseguimos resolver há outras existências e estamos tentando agora, né? E é importante ter essa consciência de que vamos continuar tentando, né? Se a gente não conseguir nessa, com todo o nosso esforço, com todo o nosso trabalho, vamos tentar novamente. E assim a gente vai tocando a nossa vida, né? Interessante, só para finalizar aqui, tem dois pensamentos de Chico muito interessantes, né? Aliás, dois pensamentos de Emmanuel, né? Chico que psicografou. Ele fala assim, no livro Leis de Amor fala: com os ensinamentos espíritas aprendemos que os atos de bondade, ainda os mais apagados e pequeninos, são plantações de alegrias eternas e que o perdão incondicional das ofensas é a fórmula santificante para a supressão da dor e renovação do destino. Supressão da dor, né? Então, a gente pensa que as dores são provocadas pelos nossos sentimentos difíceis, né? Pela nossa incompreensão frente a uma situação. Na medida em que nós nos esforçarmos, né,
nesse perdão incondicional, né? Ou nessa modificação, nesse hábito mental, nesse novo olhar do ponto de vista, nós então estaremos no caminho da supressão da dor, né? Nada mais afetará, né, a nossa caminhada. Muito difícil a gente pensar nisso, né? Mas é muito, muito rico a gente também se apegar a essa visão que Emmanuel traz para nós, né? E a outra, isso é no livro Leis de Amor. E o outro, uma frasezinha no livro Pensamento e Vida, que ele diz o seguinte: tolerar é refletir o entendimento fraterno e o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo onde estiver saúde e paz, renovação e segurança. Olha que interessante, né? Porque nós não vamos, do mesmo jeito que ninguém muda nós mesmos, né? Ninguém tem a capacidade de mudar, nós também não temos capacidade de mudar o outro, né? Só ele mesmo. E nós queremos que ele mude assim, porque ele nos incomoda. E ele não vai mudar assim. Ele vai mudar no tempo dele, assim como nós mudamos no nosso tempo. Então, na medida em que ele vai ter o processo dele, nós precisamos tolerar a convivência. Tolerar a convivência e, como ele fala, perdoar, para que seja uma medida salutar, uma profilaxia segura, garantindo para nós saúde. Olha que interessante, de novo, o tema da saúde vinculado ao processo de perdão, né? Tiver saúde e paz, não a paz da ociosidade, mas a paz da consciência, a serenidade, a temperança, renovação e segurança. Ele finaliza. Então, realmente são dois momentos muito, muito interessantes para a gente fechar a nossa reflexão, né? Então, é isso que eu gostaria de deixar para vocês, né? Esse entendimento de que é preciso arregaçar as mangas, como nosso querido irmão Justino sempre fala. Arregaçar as mangas para fazer as pequenas modificações, para que elas um dia se tornem as grandes modificações. Mas nós precisamos nos esforçar cada vez mais para que a gente possa realmente trazer para a nossa existência uma modificação no caminho do amor, no caminho da paz. Então, que nós, meus queridos irmãos, possamos ter uma excelente semana, que possamos ter uma paz de consciência das nossas tentativas, do nosso esforço, né? Lembrando que o nosso querido Kardec diz que, né, o que é relevante é o esforço que o espírita faz para domar suas más inclinações. Isso é o que é importante, né? Então vamos continuar nesse esforço, vamos continuar nessa luta e que possamos ter sempre a presença de Jesus em nossas vidas, presença do Pai o tempo todo conosco, né? E dos nossos amigos espirituais, benfeitores, tão amados e abnegados que temos conosco. Que Jesus então abençoe a cada um de nós e que tenhamos uma semana de muito amor, de muita paz. Fiquem com Deus, um beijo grande para todos e tudo de bom para vocês e para a família de vocês.